Isso aqui é uma trompa indiana. Eu ainda não... Eu tenho uma certa dificuldade de entrar no Instagram, né? Mas eu vou aprender isso. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Gonzalo Messina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública. Estamos aqui para o terceiro vídeo nosso, né? Está dando certo, em parte, grande parte, porque vocês estão assistindo e estão gostando. Eu estou me esforçando, né? Sei lá até onde vamos conseguir, mas eu espero ter uma vida por aqui ainda. E o objetivo é esse: criar um espaço de discussão, de difusão de conhecimento crítico sobre coisas importantes para a saúde pública brasileira. Hoje nós vamos falar sobre vacina, sobre a importância de termos uma indústria que produza vacinas no país. O Brasil, a partir do meados dos anos 80, particularmente graças à Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan, Fundação Oswaldo Cruz no Rio, e o Instituto Butantan em São Paulo, começou a trilhar um caminho de se tornar independente das multinacionais que produzem vacinas no mundo. No Rio, há muitos anos, nós temos a produção de vacina de febre amarela. Foi uma das primeiras vacinas produzidas no Brasil. E aqui em São Paulo, o Instituto Butantan produziu soros antipeçonhentos, né? Para cobra, aranha, escorpião, esse tipo de coisa. E também começou muito cedo a produzir algumas vacinas, a vacina da difteria, vacina do tétano, a gota que salva, da poliomielite. Isso gerou uma política nacional que tinha um apoio do Ministério da Saúde. Tanto o Butantan quanto a Fiocruz também conviveram com algumas outras entidades. No Paraná nasceu uma pequena indústria estatal chamada Tecpar, e em Minas, a Fundação Ezequiel Dias. E no Rio de Janeiro tem uma empresa privada sem finalidades lucrativas, é uma fundação. Neste momento ela está com a produção paralisada pela produção de BCG. A BCG é uma vacina muito importante, embora ela faça mais coisas, aparentemente, do que somente imunizar contra a tuberculose. Então, é uma vacina que tem um poder terapêutico que ainda precisa ser explorado, o que torna muito mais grave a gente ter parado de fabricar BCG. É um risco parar de fabricar BCG, porque um país deste tamanho tem que ter produção de coisas muito importantes próprias, porque quem está produzindo, se tiver alguma crise, vai direcionar a sua produção para o seu país. Então, nós temos que ter uma produção de BCG pelo tamanho da nossa população, pela importância da BCG no país. Aqui nós temos 5 empresas, uma privada, as outras 4 públicas, das quais 2 têm uma imensa capacidade, que é a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan, e as outras 3 precisariam ser repensadas. Agora, isto exige uma política pública. O consumo de vacinas é quase que exclusivamente do SUS. O SUS tem hoje um Programa Nacional de Imunização bastante completo. O grosso de todas essas vacinas estão hoje em fabricação ou pela Fiocruz ou pelo Butantan, com transferência de tecnologia de outras empresas. Então, o Butantan, nesse momento, está absorvendo a tecnologia da produção da vacina do papilomavírus, que está sendo transferido pela Merck. Mais alguns 3 anos, se não me engano, e essa transferência estará completa e o Butantan estará apto a produzir, sem a ajuda da Merck, a vacina do papilomavírus e dominando uma tecnologia que ele pode utilizar para fazer outros projetos de vacina. Então, é muito importante essas parcerias com as multinacionais do setor para que a gente absorva novas tecnologias, novas maneiras de fazer vacina. Depende da existência de uma política pública, de ter um plano nacional de imunização como o que nós temos, que ele continue, porque mais vacinas virão. Segundo, que esse plano incorpore a necessidade de comprar vacina dos grandes produtores nacionais. E uma coisa que é muito importante é que não existe, nesse caso, um ambiente competitivo. Essa é uma coisa que a gente tem que entender. No capitalismo,
A gente acredita que o crescimento ocorre porque existe uma competição. Então, duas empresas competem para ver quem chega primeiro a uma nova tecnologia. No caso nosso, nós temos duas empresas públicas, a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan. Elas devem competir ou elas devem cooperar? Elas devem ser divididas por duas ou elas devem fazer uma soma que dá 3? Com certeza elas devem fazer uma soma sinérgica. 1 mais 1 é igual a 3. E, historicamente, por um monte de razões, Butantan e Fiocruz são competidores. Em grande medida isso acontece porque o Estado foi incapaz de gerar políticas públicas que colocassem desafios adequados para serem enfrentados pela soma das duas grandes empresas públicas, Fiocruz e Butantan. Nós temos que construir essa política pública. Agora, nós estamos com um monte de vacinas sendo produzidas nas duas instituições. O governo federal, com esse desapego do Ministério da Saúde, perdeu o pé do apoio aos entes que produzem vacinas. A Fiocruz tem uma linha de produção de outros produtos, testes sorológicos, o teste do RT-PCR, o teste é o RT-PCR que é para o coronavírus. O Brasil inteiro está tendo a distribuição dos testes hoje da Fiocruz. E a Fiocruz tem presença em muitos estados brasileiros com unidades locais. Então, é uma instituição muito importante. Agora, o pessoal do Ministério acha que a Fiocruz é de esquerda. É um negócio complicadíssimo isso. Neste momento, existe um certo risco até para a Fiocruz. O Butantan, por outro lado, é de São Paulo, do estado de São Paulo. Tem um governador que briga com o presidente. As políticas públicas não podem andar nesse tipo de desafio, nesse tipo de tormenta. Então, temos que conseguir convencer os nossos líderes a construir políticas públicas que olhem para o futuro. Neste momento, nós precisamos de uma vacina contra o coronavírus. Quem vai produzir a vacina contra o coronavírus? O Rio ou São Paulo? Ou o Rio e São Paulo? Tanto a Fiocruz quanto o Butantan tem que investir nos testes clínicos da vacina no Brasil. Sei lá, fazer uma pesquisa clínica de fase 3, que é a pesquisa quando você expande a amostra para fazer testes em 9, 10 mil pessoas. Vou só fazer uma rápida recuperação, como é que faz para provar um remédio. Pré-clínico em bicho, para não matar gente. Deu certo em bicho, passa para gente. Fase 1, para saber se o produto é seguro, você dá o produto para umas 50 pessoas. Quero lembrar de novo que nós estamos trabalhando com a vacina. Vacina não é um remédio qualquer. Vacina é um remédio muito diferente, porque vacina a gente dá para gente sã. É diferente, você dá um remédio para uma pessoa doente, pode até fazer uns efeitos colaterais. E você vai sopesar o efeito colateral com o efeito desejado. Então, as coisas que eu não quero que aconteça com as coisas que eu quero que aconteça. É um balance. Agora, a vacina eu dou para gente sã. Não pode ter efeito colateral. Então, é muito mais difícil aprovar uma vacina. 50 pessoas tomam o remédio, não tem nada, ótimo. Vai para a fase 2. A fase 2 é saber se ele produz algum efeito. Então, você vai dar para 100, 200 pessoas o remédio. E ver se ele produziu imunidade. Se foram gerados anticorpos. Passou na fase 2, aí vai para a fase 3. O que é a fase 3? É uma fase 2 grandona. Eu dei aqui para 200 pessoas, agora eu vou dar para 9 mil pessoas. Quando eu mudo o tamanho da amostra, eu amplifico coisas que às vezes são muito pequenininhas que eu não consigo ver num número muito pequeno de pessoas. E aí eu vou tomar a decisão se o produto presta ou não presta. Terminou a fase 3, deu certo, registra e põe à disposição da população. E aí começa um negócio que a gente chama de fase 4. Para vocês terem uma ideia de como é complicado isso, uma multinacional chamada Sanofi, a maior empresa de medicamentos da França, produziu uma vacina contra a dengue
fez tudo isso, gastou 2 bilhões de dólares para fazer essas fases, e na fase 4 descobriram que ela matava a gente. E teve que retirar a vacina do mercado, a vacina da dengue. Neste momento, a vacina da dengue com melhores chances de ser aprovada está terminando a fase 3 com 16 mil pacientes pelo Butantan, num estudo clínico que está custando 300 milhões de reais para o Butantan. Espero que dê certo. É uma vacina aparentemente muito boa, que vai nos defender de dengue 1, 2, 3 e 4. Um sucesso. Porém, temos que esperar. Neste momento, nós estamos fazendo também apostas com as duas produtoras de vacina, em uma vacina contra o coronavírus. Então, vamos fazer os testes. Agora, veja, demora 4 meses os testes. Depois tem que construir a fábrica. Para construir a fábrica demora 6 meses. Depois tem que produzir a vacina. Demora mais 4 meses. 4, 6, 10 e 4, 14 meses. Quantas pessoas morreram nos 4 primeiros meses dessa epidemia? 50 mil pessoas. Então, para ter a vacina, eu vou ter mais 150 mil mortes. Nós não queremos isso. Então, hoje nós estamos discutindo começar a construção da fábrica, já, junto com os testes. Quanto custa a fábrica? Sei lá, uns 250 a 300 milhões de reais. Quanto custa produzir um lote da vacina? De 30, 40 milhões de doses. 1,5 bilhão de reais. Então nós estamos falando de investir quase 2 bilhões de reais, que nós temos que começar a gastar agora. E daqui a 4 meses, se a vacina não der certo, vão para a lata do lixo, para não ter mais 100 mil mortes. Será que vale a pena? Eu acho que sim. Porém, é uma política pública. Em relação à vacina da AstraZeneca, o general Pazuello, nestes dias, tomou a decisão de fazer um acordo com a AstraZeneca. Está assinado e eles assinaram a compra de 30 milhões de doses da vacina. As primeiras 30 milhões de doses. Os Estados Unidos, concomitantemente, já compraram da AstraZeneca 400 milhões de doses. É um país de 350 milhões de habitantes. Esses 30 milhões, se essa vacina der certo, vai servir para vacinar grupo de risco. Porque nós vamos ter que vacinar 210 milhões de pessoas. Mas os velhos e os portadores de comorbidade certamente dará para proteger. Eu espero que as 2 vacinas deem certo. E que o Estado de São Paulo, que tem planos também para isso, comece a construção da fábrica agora, junto com os testes. E que nós arrisquemos a vacina não dar certo, mas ter uma fábrica pronta para produzir esta vacina. Fábrica de imunobiológico não é a mesma coisa que padaria. Tá? Padaria faz pão doce, pão salgado, pão isso, pão aquilo. Fábrica de imunobiológico faz aquela linha. Então, dá para fazer outro tipo de vacina? Talvez. Mas é limitada a capacidade de fazer qualquer coisa numa fábrica de vacina. Então, algum investimento nós sempre estaremos perdendo. Porém, tem aí uma inteligência estratégica que nós precisamos aprender a cultuar. Né? O risco da ciência de trazer um novo mundo, uma nova solução. Por isso é tão importante ter políticos que sejam capazes de fazer políticas públicas. Vamos brigar por isso juntos? Eu espero que vocês venham comigo. E até a próxima. Estaremos aí na semana que vem.